unidades, né? Dúzia, 12 unidades. Daí o cara chamar o 6 de meia. Não é interessante? Porque é 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente fala meia. No Brasil a gente costuma chamar o 6 também de meia, né? Quanto é o telefone? 266. Só que o meia, por exemplo, na Argentina, você fala 6, você não fala meia. E eu fui conversar com o cara, a medida é 264, e o cara tinha a menor ideia do que eu estava falando. Para ele não faz sentido meia. Então, dúzia, 12, meia dúzia, 6, uma grossa. 12 vezes cara. 12 vezes por aí. Vezes cara. 12 vezes 12. Uma grossa, 144, 12 vezes 12. Um cento. 100. Se é salgadinho, se é docinho, né? Que é bolinha de gude, eu não sei. Mas é um número, tudo bem? E o que você precisa saber é que em física, muito mais em química, mas em física também, a gente tem um número especial chamado mol. O número de mol, ele é representado dessa forma e equivale a 6,0223 vezes 10 elevado a 23. O quê? Não, depende do quê? Se for um mol de ovos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 ovos. Se for um mol de formigas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 formigas. Se for um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Todos acompanharam? Eu preciso que você saiba que o número de mols que o corpo pode ter, ele é obtido de uma relação. Lembra o que é uma relação? Um em cima Do outro, né? De uma relação entre a massa e o que a gente chama de massa molecular. Massa molecular. O que você acha que significa esse nome, massa molecular? A massa da molécula. A massa da molécula. Então, vamos pegar um exemplo de molécula. Ó, H2O. H2O é uma molécula de água, né? Como é que eu vou medir a massa de uma molécula de água? 2 vezes a massa do hidrogênio mais a massa do oxigênio. Sim, mas quanto equivale a massa do hidrogênio? Entendeu? Quanto equivale a massa do hidrogênio? Então, não dá para usar como unidade de medida, de comparação de medida, porque balança mede massa e compara, né? Eu boto uma massa conhecida aqui e vejo do outro lado. Quando ficar equilibrado, eu vou dizer, ó, a massa desse corpo é igual à massa desse lado que eu conheço. Então não dá para usar grama. Não dá para usar grama. Mas dá para usar a unidade de massa atômica. Então, se você pega um átomo de carbono e divide esse átomo de carbono em 12 partes, essa parte aqui, ela vai ser 12avos do carbono. 12avos do carbono é o que a gente vai chamar de unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica, ela vem tabelada na tabela dos elementos periódicos. Então, por exemplo, a unidade de massa atômica do hidrogênio vale 1. Se eu escrever, ó, 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio, eu estou escrevendo que tem 2 vezes uma unidade de massa atômica. Por que é uma unidade de massa atômica? Se olha na tabela periódica, bem tabelada. A massa atômica, bem tabelado, a massa atômica do hidrogênio vale uma unidade de massa atômica, tá? Mais a do oxigênio, que é 16 unidades de massa atômica. Caramba, se eu pegar numa balança e colocar um átomo de hidrogênio aqui, a balança vai descer, não vai? Para equilibrar, eu tenho que botar 1/12avos do átomo de carbono. 1
Imagina que o carbono é uma laranja, uma tangerina, com 12 gomos. Se eu tirar um gomo e colocar esse lá na balança, se eu botar um hidrogênio, ele vai ficar o quê? Equilibrado. Por quê? A massa atômica de um hidrogênio é uma massa atômica. Já o oxigênio, se eu botar aqui um átomo de oxigênio, a balança vai descer. Para equilibrar de gomo, eu tenho que botar o que aqui? 16 gomos de laranja. Caramba, o oxigênio em comparação com o hidrogênio é 16 vezes mais massivo, né? Se a gente comparar com o peso, tem um peso 16 vezes maior. Tudo bem? Mas essa unidade de massa atômica, então, que é 1/12 do carbono 12, tem o carbono 14, que é para datação geológica, tá? Não vou aprofundar porque isso não vai dar aula de química. Mas se você for trabalhar com isso, você está trabalhando com uma molécula, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Isso é muito pouquinho, a gente não tem como trabalhar com isso. Enquanto eu estou falando, milhares de moléculas de água estão saindo da minha boca. E olha que se eu analiso a atmosfera tem uma composição assim: 78% do gás que tem na atmosfera é esse tipo de gás aqui, ó, hidrogênio. 21% do gás que tem na atmosfera é o oxigênio. 1% são os outros. Então, o vapor de ar que saiu da minha boca agora corresponde a mais ou menos 1%. Eu não tenho como analisar uma molécula. Então, não dá para analisar só uma molécula. Eu tenho que analisar uma grande quantidade, né? Eu consigo separar uma molécula de água? Não, eu consigo separar um copo com água. Eu consigo separar coisas que o meu sentido consegue captar. Então, eu posso olhar para essa molécula de água e dizer que ela é formada de 2 unidades de massa atômica devido ao hidrogênio, mais 16 unidades de massa atômica devido ao oxigênio, e no final dizer que ela vale 18 unidades de massa atômica. Então, 18 vezes 18 gomos da tangerina ali, 12 átomos. Tudo bem? Em física, a gente não vai estar trabalhando com átomo propriamente dito, nessa parte da física que a gente vai estudar. Mas a gente vai trabalhar com uma quantidade. Quantidade essa que vai relacionar a massa do gás em questão, tá? Com o que a gente chama de massa molecular. O que seria a massa molecular? É a quantidade em gramas que o corpo obteria se a gente comparar com 1 mol. Então, por exemplo, a água, ela pode ser escrita 2 vezes unidade de massa atômica, mais 16 vezes unidade de massa atômica, ou pode escrever assim, 2 vezes 1 grama. 1 grama por mol, 1 grama por mol, grama é capim. 1 grama por mol, mais 16 gramas por mol. Se eu somar isso vai dar quanto? 18 gramas por mol. Então, o que eu acabei de obter aqui é o que a gente chama de massa molecular. Tudo bem? Vou pegar 3 exemplos que estão aqui no problema, para ver se vocês analisam aqui, para não terem dificuldade na hora de fazer o exercício, tá? CO2, NH3, F2. Não é química. Se fosse, eu falaria, isso aqui é uma substância pura, simples, diatômica. Essa aqui é uma substância pura, composta, tem 2 tipos de elementos, né? Triatômica, tem 3 átomos. Beleza? Simples é quando só tem um tipo. Né? Composta tem mais de um tipo. Beleza? Se eu quisesse escrever isso em molécula, como é que eu escreveria isso?
eu tenho uma molécula de nitrogênio mais 3 de hidrogênio. Todo mundo concorda? E aqui eu tenho o quê? Uma de carbono mais 2 de oxigênio. Vou fazer um bó aqui, que senão o cara pensa que essa porra é 20. Todo mundo ficou perguntando, por que deu 20 ali? Não é 20, é 2 vezes o oxigênio. E aqui? 2 vezes o flúor. Eu tenho que decorar a massa atômica? Não. Mas se você decorar, fica mais fácil para você. Mas normalmente os livros dão. Então, massa atômica do carbono talvez seja a única que ele não seja obrigado a te dar. Porque você tem que saber que a unidade de massa atômica vem do carbono, 12. Se eu tenho 12 gomos, se eu somar todos os gomos, vai dar quanto? 12. Então, ó, como é que isso ficaria? Isso ficaria assim. Nitrogênio é 14 mais 3 vezes 1. Carbono é 12 mais 2 vezes 16. E o flúor? O flúor é 2 vezes 19. 19? Acho que é 2 vezes 19. Vou daqui a pouco ver. Vamos fazer a conta? 14 mais 3 vezes 1, 3. Vai dar quanto? Quanto? 17. 14 mais 3. Foi agora? 12 mais 32. 12 mais 32. 12 mais 32? 44. 44. Então, ó, 44. O aluno numérico é o mesmo. E aqui? 38. 38? Eu vi 31 ali. Beleza. Gilmar, por que 3 está com exponencial x embaixo? Aí o homem mais ele falou, porra, nem eu fui ajudando, né, cara? Ó, quando você olha para isso aqui, você tem duas interpretações. Se você vai estudar a molécula em si, 17 unidades de massa atômica. Se você vai estudar uma grande quantidade, 17 gramas em 1 mol. 44 unidades de massa atômica. 44 vezes 1/12 do carbono. 44 gramas por mol. 38 unidades de massa atômica. 38 vezes 1/12 do carbono 14. 38 vezes isso aqui, ó. Ou 38 gramas por mol. O que a gente vai estar usando sempre, grama por mol. Tudo bem? Foi? Então, ó, vamos voltar para essa tira aqui que é importante. Ó. 1 mol vale o número 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas isso aqui corresponde a um valor de massa. Valor de massa em grama. Que valor de massa em grama é esse? A massa molecular. A massa do mol. Então, quando digo massa molecular, é a massa em gramas que o mol da substância tem. Tudo bem? Beleza? Se fosse no quartel. Se fosse no quartel, isso é assim. De Teodoro! Não é quartel, não posso falar uma dessa. Tem que. Yuri, volte para a terra. É isso. Fique com nojo, né? Entendeu? Não é Yuri, não é. É Igor. Igor, Yuri é tudo russo. Tá? Igor! Não gostei de ser mais que Igor. Acabei de chegar aqui. Massa em gramas e 1 mol tem. Beleza? Foi. Tem mais uma coisa que é importante, ó. 22,4 litros. O que é 22,4 litros? Não é massa. Massa não é dada em litros. É o volume de quem? Do mol. Volume do mol de um gás.
mas ele tem que estar numa situação específica. Que situação específica é essa? CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Qual é a pressão normal aí? 1 atm. Qual a temperatura normal? 0 graus Celsius. Pô, uma temperatura normal não é 25, não. Essa é a nossa temperatura ambiente. Temperatura normal para um americano, para um europeu, 0 graus Celsius é normal. O cara que mora no Canadá, menos 40. Porra, 0 ele está rindo. Está tomando banho naquelas piscinas russas, não tem? Aquela feito final do ano, ele não mora tomar banho lá no congelado. Todo mundo pelado. Foi. Quando é que eu posso dizer que um mol vale 22,4 litros? Quando está na CNTP. A partir desse momento eu vou fazer uma leitura. Aqueles que chegaram um pouquinho atrás.